Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão, que possamos compartilhar alguns momentos de reflexão, que possam nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um canteiro. Este aqui é o meu canteiro. Eu fiz um canteiro. Plantei nesse canteirinho sementes de feijões. Mas eu queria muito que nascessem melancias no meu canteirinho. Mas eu plantei feijões. Não nasceu nenhum pezinho de melancia. Somente feijões. Todo dia eu ia lá no meu canteirinho, que eu plantei feijões, e dizia, tomara que nasçam os pezinhos de melancia. Mas não nasceram. Mas nasceu esses lindos pezinhos de feijões. Eles são novinhos ainda, estão crescendo. E junto com as sementinhas de feijões, nasceram também alguns insos, algumas ervas daninhas, alguns matinhos. E cada dia que eu ia lá, eu arrancava esses matinhos. Por que eu arrancava? Porque eu sei que essas ervinhas podem prejudicar no crescimento das minhas plantinhas. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante, que fala sobre Max, o mendigo. Então, no vilarejo da Baviera, lá pelos anos de 1850, morreu um senhor com quase 100 anos de idade. O nome dele, todo mundo chamava ele era conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém conhecia ao certo a sua origem, ninguém conhecia a sua família, pois ele não possuía família, ele era só. Desde lá, pelos 40 e poucos anos, 50 anos, ele foi abatido por uma doença, por uma enfermidade, que lhe impossibilitou, então, de ganhar a vida pelo seu trabalho. Ele não podia mais trabalhar, porque ele havia ficado com sequelas no seu corpo. Então, ele não tinha outro recurso senão viver da caridade dos outros, das pessoas que viviam naquele vilarejo. Então, ele dissimulava essa situação, vendendo almanaques e pequenos objetos nos castelos, nas casas existentes ali perto. Então, ele passava pelas fazendas, por esses castelos, oferecendo esses objetos. Então, as crianças chamavam ele de Conde Max. E ele não entendia por que chamavam ele de conde. Talvez seja porque ele tinha uma aparência muito bonita, muito delicada. Apesar das roupas, dos andrajos deles, ele tinha uma aparente postura. Né? Então, ele passava nesses castelos, nessas fazendas, e as pessoas, então, o acolhiam, lhe davam alimento e deixavam que ele pernoitasse, que ele dormisse nas estrebarias, nos galpões ali. Muitos anos depois da sua morte, ele apareceu em sonho para a filha de um senhor, dono de um castelo, que gostava muito dele. E ele disse, então, obrigado por ter deslembrado de mim nas suas preces, nas suas orações. Você não faz ideia de como fizeram bem as suas preces para mim. Você deseja saber quem eu sou, pois eu vou lhe contar. Vou satisfazer essa sua curiosidade, porque será para todos uma grande lição, uma grande instrução, um grande aprendizado. E passou, então, a relatar a sua história. Então, ele contou que há mais ou menos, há 150 anos atrás, ele viveu naquelas terras onde, então, ele mendigava.
E ele era um senhor muito rico, de muitas posses, ele tinha muito dinheiro. E ele era uma pessoa muito orgulhosa, muito egoísta, muito vaidosa, que ele usava a sua fortuna somente para os seus prazeres. Aquela fortuna que ele tinha, ele gastava tudo em orgias, em noitadas, procurando satisfazer as suas vontades e os seus prazeres. E ele era uma pessoa que ele não valorizava os seus serviçais, os seus amigos. Muito pelo contrário, muitas vezes era bruto, era mau, provocava muitas vezes discórdias, falências nas outras pessoas. Mas ele não se preocupava muito com isso, porque ele achava que era um dever daquelas pessoas em lhe servir. Achava até que era uma grande honra para aqueles serviçais e para aqueles amigos, quem ele bancava, muitas festas, de serem seus servidores. Mas um dia, devido a essas orgias, essa vida desregrada que ele levava, muito cedo, ainda jovem, ele acabou morrendo, desencarnando. Fizeram um funeral muito bonito para ele, com tom da pompa, onde as pessoas discursavam e exaltavam nele como um grande senhor de muitas posses, de muitas propriedades. Mas ele disse que ninguém lamentou a sua morte, que nenhuma lágrima derramaram sobre ele, que nenhuma prece foi feita para ele. Muitas pessoas, principalmente aquelas que tinham sido, que ele tinha logrado, que tinha provocado a sua miséria, até felizes ficaram com sua morte. Ah, diz ele, como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes. Ela não cessou de retinir em meus ouvidos durante longos anos que me parecia uma eternidade. E ele relatou ainda para a moça que cada vez que uma pessoa que ele tinha prejudicado, que ele tinha promovido à falência, morria, era para ele um tormento, porque aquelas almas passavam então a lhe perseguir no mundo espiritual e ele não tinha nenhum momento de sossego. Um dia então, muito cansado de tanto fugir dos seus algozes, ele clamou a Deus: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará essa horrível situação? Então ele ouviu uma voz, a primeira voz que ele ouviu desde que deixou a terra, que dizia assim: quando quiseres. Então ele perguntou: o que devo fazer? Me submeto a tudo. E essa voz então lhe disse: é preciso que te arrependas de todo o mal que causastes na terra, de todas as pessoas que você magoou, que você prejudicou. É preciso que você se humilhe e peça a eles perdão de suas faltas. Nesse instante, então, ele percebeu todas aquelas pessoas que ele tinha prejudicado. E humildemente, ele pediu perdão a essas pessoas. E ele percebeu na fisionomia, então, dessas pessoas, se suavizando as suas feições e, então, perdoando a ele as suas faltas. E ele diz que esse pedido de perdão, que esses algozes, então, desapareceram. E que para ele isso foi como um bálsamo em sua alma. Então, feliz, ele pediu a Deus que auxiliasse ele, que perdoasse ele pelas suas faltas e imperfeições, e se colocou à disposição então de Deus para ser seu servo, qual fosse a vontade de Deus. Então, depois disso, alguns anos mais tarde, ele nasceu de novo, ele reencarnou. Desta vez numa família de pobres aldeões. Muito cedo, então, seus pais morreram e ele, sem família, foi, então, criado sozinho, dependendo da bondade dos outros. Enquanto ele tinha saúde,
né? Como ele passou então a acreditar em Deus, como ele tinha crença em Deus, ele se tornou um trabalhador muito bom. E através do serviço braçal, ele se empregava nas fazendas, sempre com muito amor, sempre crendo muito em Deus. Então, ele trabalhou nessas fazendas como homem digno e honrado. Só que lá, pelos seus 40 e poucos anos, ele foi acometido de uma doença que lhe paralisou os membros. E ele então não podia mais trabalhar nas fazendas, nas lavouras, porque ele não tinha mais saúde. Que então ele começou a viver da bondade e da caridade das pessoas. Quantas vezes em sonho ele se via nos castelos que tinham sido deles, mas nunca reclamou, nunca se colocou contra aquela situação. Então, como nós percebemos nesse relato, nessa história, não há sofrimento sem causa. Ninguém sofre por acaso. Todas as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, são para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, no item 4, que fala sobre a causa atuais das aflições, os Espíritos nos dizem que de duas espécies são as dificuldades da vida. Muitas vezes nós falamos, pensamos ou conhecemos pessoas que dizem assim: eu não sei o que eu fiz, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca fiz o mal, eu sempre faço o bem, eu ajudo as pessoas, não sei por que eu sofro tanto. O que eu fiz para sofrer tanto? E ali no Evangelho, então, nos fala que essas dificuldades, então, provêm de duas fontes diferentes, distintas. Ou seja, às vezes as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, tem causa na nossa atual existência. E se nós interrogarmos a nossa consciência e percebermos, não pode ser dessa vida. Eu sou uma pessoa que eu procuro viver os ensinamentos de Jesus, que eu procuro fazer o bem, eu não prejudico os outros, eu procuro trabalhar no bem. Por que eu estou passando por isso? Então os Espíritos nos dizem assim, que nós devemos interrogar a nossa consciência, porque pode ter sido fora desta vida, numa outra vida, assim como aconteceu na nossa história com o Max. Ele era uma pessoa boa naquela atual existência, né? Mas, numa vida anterior, ele provocou muitos desafetos, muitos sofrimentos. Então, se nós interrogarmos a nossa consciência, nós vamos perceber que pode ter sido por culpa nossa, por escolhas equivocadas que muitas vezes fazemos. Não me conformo, não posso aceitar. Deus não poderia ter feito isso comigo. Quantas vezes nós ouvimos essas frases? Quantas vezes nós dizemos isso? Então, são pessoas, são criaturas que travam uma guerra com Deus, que acreditam que são diferentes, que as coisas ruins não deveriam acontecer, não deveriam lhes atingir, que nada de desagradável poderia lhes acontecer. E ainda dizem: isto é castigo de Deus, Deus está me castigando. Será que Deus, Pai justo e bom, que nos criou para o bem, que nos criou para que nós atinjamos a perfeição, irá nos castigar? Será que Deus, como bom Pai, nos pune, nos castiga? No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala sobre a vida espiritual, as escolhas das provas, na questão 258A, Kardec questiona os espíritos: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos nos dizem: nada acontece sem a permissão de Deus, porque é Ele que estabelece as leis que regem o universo. Deus dá ao espírito a liberdade de escolha.
Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e suas consequências. Então Kardec questiona também nessa mesma questão 258. Quando estamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, tem o espírito consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? E os espíritos nos respondem que sim. Que ele mesmo, o espírito, escolhe o tipo de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, como vemos, Deus não nos castiga, não nos pune. Se nós estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, foi nós mesmos que escolhemos no mundo espiritual. Mas por que nós escolhemos muitas vezes a dificuldade? Para a nossa ascensão espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, como nós vimos, as dificuldades são uma ocorrência comum na vida de todo mundo. Todos nós temos momentos de dificuldade, momento de sofrimento. Né? Não existe uma pessoa que não passe por momentos difíceis. E nós não podemos dizer, porque eu sou pobre, porque eu sou humilde, porque eu não tenho condições. Todos. O sofrimento não escolhe classes sociais. Até as classes mais abastadas também têm suas dificuldades. Podem não ter as dificuldades materiais, mas as dificuldades morais todos nós temos. Por quê? Porque nós ainda vivemos num mundo, né, de provas e expiações, onde, infelizmente, o mal se sobrepõe ao bem. Infelizmente, a maioria dos seres humanos, da humanidade, ainda precisa da dificuldade, do sofrimento para aprender. O dia que nós não precisarmos mais, que nós entendermos as leis que nos regem, que nós vivenciarmos na plenitude os ensinamentos de Jesus, nós não vamos mais precisar sofrer. Nós iremos aprender não pela dor, não pelo sofrimento. Então ainda nós precisamos desses momentos. Né? Assim como o lavrador, para ter uma lavoura, um campo bonito, se utiliza do arado para lavar a terra, né? Que o arado rasga a terra para depois ser semeada ali a boa semente para frutificar. Assim também somos nós. Nós ainda precisamos das dificuldades para podermos entender, compreender e evoluir. Se nós compreendêssemos o quanto é necessário as dificuldades para o nosso adiantamento, essas dificuldades não seriam para nós um fardo. Mas, diante disso tudo, nós precisamos aprender com essas adversidades. Nós precisamos aprender com o sofrimento. De que adianta para nós as dificuldades se nós não aprendermos com isso? De que adianta a doença, o sofrimento, se eu me revoltar? Se eu não procurar entender, compreender? Então, para isso, nós temos que apelar para a resignação. Mas o que é resignação? Nós não podemos e não devemos confundir resignação com preguiça, com acomodação. Né? Resignação é ter paciência, calma, tranquilidade diante das dificuldades da nossa vida. Há dificuldades, contrariedades que nós podemos vencer, mas tem algumas que vão além dos nossos esforços. Né? Então, nós precisamos ter entendimento, precisamos ter resignação. E a pessoa que é resignada, que entende o porquê do seu sofrimento, da sua dor, não é uma pessoa covarde. Muito pelo contrário. Somente as pessoas corajosas, as pessoas evoluídas, são privilegiadas da resignação. Entendem a resignação, compreendem a resignação. A pessoa resignada,
ela passa por esses momentos difíceis, de dificuldade, sem desistir de lutar. Procura os recursos para atenuar o seu sofrimento, mas não desiste de lutar. Faz o que compete a si. E não fica esperando pelos outros, reclamando dos outros, reclamando de Deus. Vai à luta. É o caso de uma atriz chamada Sarah Bernard. Ela foi vítima de uma queda durante um espetáculo no Rio de Janeiro. Um fato esse que então iria alterar toda a sua vida, todo o ritmo da sua vida. É que no último ato de uma peça que ela iria representar, ela precisava se atirar de um parapeito alto. Precisava se jogar de um parapeito. E apesar dela já ter 60 anos de idade, ela fazia essa cena muito bem feita, sem colocar em risco a integridade de sua vida. E apesar, então, desses seus 60 anos, ela fazia isso muito bem feito. Acontece que do lado de fora, onde ela iria cair, eles colocavam grossos colchões de espuma, onde ela se atirava em cima daqueles colchões, e a sua queda, então, era amortecida, ela acabava não se machucando. E ela já tinha ensaiado bastante, já se considerava apta a fazer essa cena. Porém, aconteceu um imprevisto. No dia da estreia, logo na noite do espetáculo, um contra-rega avistou aqueles colchões ali e estranhou. Pensou, o que esses colchões estão fazendo aqui justamente na estreia? E sabe o que ele fez? Retirou os colchões dali. Retirou os colchões, ele não sabia. No momento da cena, do ato, na hora culminante, a atriz se jogou com toda a confiança, achando que ali estariam os colchões. O que aconteceu? O impacto forte fez com que ela caísse no assoalho, com a perna direita dobrada, provocando danos sérios, machucaduras sérias em sua perna. Ela procurou os médicos, todos os recursos, fez todos os tratamentos necessários para recuperar a sua perna, mas 9 anos depois desse acidente, ela teve que amputar a sua perna. Não foi possível salvar a sua perna. Ela, então, nunca se recuperou. Mas, sabe qual foram as palavras dela depois disso tudo? Deus sabe o que está fazendo. Aceitou a situação confiante em Deus, porque ela já tinha feito tudo o que era possível, tinha procurado todos os recursos. Não se revoltou, não culpou ninguém, e o mais importante, continuou trabalhando numa cadeira de rodas. Continuou interpretando, realizando peças numa cadeira de rodas. A semelhança dela, tantas outras pessoas passam por dificuldades e agem que nem ela. Com força, com fé, com confiança. Quantos de nós não conhecemos pessoas, ou até nós mesmos que passamos por situações difíceis, de perdas de familiares, de doenças, de perdas materiais, e não nos deixamos abater, não nos derrotamos. É evidente que todos nós, quando perdemos alguém, sofremos sim, claro que sim, sofremos a falta do ente querido, isso é normal. Mas depois disso, nós temos que elaborar essas perdas, sejam elas materiais ou de pessoas que amamos, e prosseguir vivendo. De que adianta a revolta? Vai nos trazer as pessoas que amamos de volta? Sabemos que não. Sabemos que as nossas dificuldades serão menores se nós procurarmos entender, compreender e trabalharmos no bem.
Quantos espíritos nos relatam e vêm, principalmente para seus entes queridos, para sua família, pedir, através de mensagens, que não fiquem chorando, que não fiquem revoltados, mas que continuem trabalhando no bem, que continuem fazendo o bem, que continuem auxiliando os irmãos de caridade, que isso é muito melhor para o espírito do que a revolta, do que o não entendimento, do que a incompreensão. Quantas vezes nós nos revoltamos por coisas mínimas, Porque choveu e estragou o nosso passeio, porque o aumento que eu queria não veio, porque a festa gorou, porque o meu relacionamento terminou. E muitas vezes nós ficamos encerrados dentro do nosso egoísmo. Isto nós não podemos fazer, não podemos alimentar esses sentimentos. É hora então de espantar as nuvens da revolta, e utilizarmos então a resignação. Se alguma coisa acontece conosco que nós não podemos mudar, que não depende de nós, vamos aceitar. Se pode ser modificado, ótimo, então vamos buscar as soluções, vamos procurar, mas sem revolta. As provações, as dificuldades sempre vão aparecer na nossa vida. Mas nós temos que seguir avante, firme. Somente o tempo nos trará outras oportunidades para sermos felizes. Tem no livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, uma mensagem do Espírito Meimei, através da psicografia de Miltes Bona, que traz no capítulo 47 o título Que Canteiros Somos? Que Canteiros Somos? E no Evangelho, então, tem uma mensagem muito bonita que nos diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. O que isso quer dizer? Que nós nunca estamos sós. Que nos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, nós sempre temos ao nosso lado os abnegados amigos espirituais a nos ajudar. Então, esse Espírito nos diz, confirma a necessidade de nós, do esforço para nós nos melhorar, da resignação diante dos desafios. E ela diz assim, que nós somos canteiros a ser cuidados. Que todos nós, ela nos compara um canteiro que precisamos ser cuidados. Porque ainda nós temos ervas daninhas no nosso canteiro, mas também temos a boa semente. O que são as ervas daninhas do nosso canteirinho? São as nossas imperfeições. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa falta de amor, de tolerância. E claro que, como eu mostrei para vocês no meu canteirinho de feijão, que nasceu umas ervas daninhas, eu fui ali bem fácil, arranquei as ervas daninhas. Foi bem fácil. Só que na nossa vida, as nossas ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, não são tão fáceis assim de ser arrancadas. Mas também não é impossível. É possível que a gente arranque as ervas daninhas dos nossos canteiros. Como que nós podemos nos desfazer do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo? Procurando nos conhecer. Procurando, mas se eu sou uma pessoa egoísta, que não gosto de compartilhar, que não gosto de dividir, eu tenho que fazer o esforço para compartilhar com meu irmão de caminhada. O nosso grande problema é que nós achamos assim, é que ninguém sofre mais do que nós.
Mas se nós pararmos e olharmos para o nosso lado, nós vemos irmãos de caminhada, muitas vezes com dificuldades maiores do que a nossa e que continuam vivendo, lutando. Né? Então que possamos, né, como nos diz na nossa lição, continuarmos cuidando do nosso canteirinho. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos dotou de boas sementes. Todos nós, quando fomos criados por Deus, Ele colocou dentro de nós as sementes do amor, da compaixão, da bondade. Cabe a nós cultivar estas sementinhas e cuidar. Porque se às vezes alguma erva daninha do orgulho, do egoísmo, da falta de amor quiser crescer junto com as nossas sementinhas, que a gente tenha atenção e que possa ir lá e extirpar essas sementinhas. Né? Então que possamos confiar em Deus, em Jesus, nos nossos amigos espirituais, que nunca nos abandonam, que sempre estão conosco, que se porventura o sofrimento bater à nossa porta, que a gente possa sempre estar com um bom ânimo. Como nos diz no livro Sempre Alegre, de Lourival Lopes, que nos diz assim: não percas o bom ânimo, ainda que te assaltem a dificuldade, a descrença, a mágoa, busca teu mundo interior positivo, levanta a cabeça e pensa firmemente em Deus. Mantenha o pensamento alto. A dificuldade, mesmo grande, sempre passa. O amor sempre vence. A paz sempre volta. A boa disposição sempre resolve. E os bons objetivos bem acalentados sempre se realizam. Vê tudo com bons olhos e de nada reclames. A dificuldade e a dor são instrumentos da vida para te ajudar. Ore e segue avante. Deus te ama e está contigo. Então, diante dessa certeza de que Deus nos ama e sempre está conosco, queremos agradecer a presença de todos vocês, rogando a Deus, Pai amoroso e bom, que nunca nos abandona, que sempre está conosco, que possa nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, que possa nos inspirar os bons pensamentos e os bons sentimentos, para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva, sem revolta, com entendimento, com resignação, e principalmente, buscando sempre através da oração e do trabalho no bem, esse contato com Deus e com os amigos superiores. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pelas experiências que ainda necessitamos passar e que possamos aproveitar essas experiências para crescermos, para aprendermos e principalmente, amado Deus, para evoluirmos. Com essa prece, então, agradecidos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, estamos encerrando esse momento de reflexão. Que assim seja.